Olá, meu nome é Renato. Começamos hoje uma série de encontros intitulado Pequenos Grupos nos Lares e sua importância para a igreja local. Em síntese, falaremos sobre a natureza dos pequenos grupos e a sua importância para a dinâmica da igreja local, para o aperfeiçoamento dos santos e para o amadurecimento dos cristãos no exercício de sua missão, que é fazer discípulos de todas as nações. Escolhemos um versículo-chave que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que diz assim: Pois se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Nesse encontro 1, responderemos a seguinte pergunta: por que é necessário o pequeno grupo na comunidade local? Vamos lá? Vamos começar? Em primeiro lugar, a gente precisa refletir que crescimento de igreja é para muitos um assunto proibido, porque é uma velha disputa sobre qualidade e quantidade. Há algumas décadas, havia um grupo com a visão de igreja muito fechada que dizia o seguinte: nossa igreja não precisa crescer, o importante para a nossa igreja é qualidade. Só que essa frase é falaciosa por várias razões. Em primeiro lugar, uma árvore boa dá frutos. Em segundo lugar, a qualidade legítima necessariamente trará frutos. Em terceiro lugar, se a gente aplica essa frase dentro de um contexto de país como o nosso Brasil, tão aberto para o Evangelho, aberto para a espiritualidade, aberto para ouvir as verdades do Reino Eterno, é natural que se espere crescimento. Afinal de contas, há uma infinidade de comunidades ao nosso redor que têm experimentado crescimento. Então, se nós cremos que possuímos uma mensagem de conteúdo bíblico fiel, nós precisamos lutar sim por um crescimento saudável. A ausência de crescimento é que reflete muita coisa ruim e equivocada a nosso respeito. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que descartar é esse negócio de que qualidade e quantidade não se discute. Discute sim. Não é que nós ficaremos fascinados por números, numerolatria. O nosso ministério, nossa pegada será toda direcionada para crescimento, absolutamente. O que a gente quer aqui é entender que qualidade no lugar certo, muito provavelmente, trará o crescimento paulatino e saudável para a comunidade de fé. Vamos lá, vamos falar em primeiro lugar sobre dois sistemas de igrejas. Há um sistema de igreja que a gente pode chamar de igreja voltada para programas. Na maioria dos casos se resume a esse perfil. E a igreja voltada para o discipulado, a igreja discipuladora. A igreja voltada para programas, nós temos 20% dos melhores líderes mantendo programas, retiros, ministérios, para alimentar 80% da membresia da comunidade de fé. A igreja de programas se resume em consumo e distribuição, basicamente em eventos. Eu ofereço serviço, ofereço serviço, ofereço serviço. E esse serviço é oferecido por um grupo muito pequeno de líderes altamente sobrecarregados para oferecer esse serviço a uma multidão, cerca de 70% a 80% de gente que não pega no arado, que não ajuda no trabalho. Essa é uma igreja voltada para programas. O nosso desafio é refletirmos e nos tornar uma igreja discipuladora. A igreja discipuladora é o inverso. 20% dessa liderança, que pressupõe ter os dons de ensino, de orientação, aconselhamento, 20% desses líderes capacitados equiparão os outros 80% dos santos, para que os santos exerçam fielmente o seu trabalho e seu ministério. E assim reproduziremos um perfil bíblico, que está ali em Efésios capítulo 4, onde Paulo diz que Deus deu à igreja doutores, mestres, evangelistas, pastores, profetas, com o fim de edificar os santos, para que esses santos, qualificados, exerçam o seu crescimento, a edificação do corpo. Essa é a igreja discipuladora. Nela há programas, nela há ministérios, mas ministérios e programas têm um fim específico: qualificar os santos para que eles sejam estimulados a exercerem a sua responsabilidade, que é discipular outras pessoas. Vamos estabelecer rapidamente aqui, vou fazer uma rápida retrospectiva sobre como é que a igreja perdeu a sua estratégia de uma igreja discipuladora, onde as pessoas estão engajadas, servindo, para essa igreja de programas, eventos, para servir um grande número de pessoas sentadas no banco. Os primeiros 2 séculos do cristianismo, quando Jesus sobe aos céus e envia o seu Espírito Santo, é marcado por grande crescimento.
A gente percebe isso em Atos capítulo 2. O Espírito Santo desce, Pedro traz um discurso poderoso, cerca de 3.000 pessoas são batizadas naquele único dia. No capítulo seguinte de Atos, uma outra pregação é feita, mas 2.000 pessoas são acrescentadas. Nós temos aí uma igreja que salta para 5.000, fora os 500 e poucos discípulos que já existiam. O evangelismo se dava de maneira absolutamente natural. Em Atos 7, Estevão, um diácono na igreja, é apedrejado. A igreja passa por grande perseguição, é obrigada a se dispersar por várias regiões conhecidas. Ao serem dispersos para essas regiões, as pessoas comuns, padeiro, leiteiro, açougueiro, as pessoas do dia a dia, elas iam proclamando o evangelho para os seus círculos de relacionamento. Então o evangelismo era algo natural. Falar sobre Cristo como o caminho, a verdade e a vida fazia parte do DNA de toda a comunidade de fé. Os encontros da igreja nos primeiros 2 séculos eram informais. Não havia os prédios como nós conhecemos, com placa com o nome de igreja. A igreja era perseguida pelo Império Romano em muitos momentos. Então os encontros se davam nas casas, em grupos menores, se davam muitas vezes em cemitérios, nas catacumbas. O sacerdócio universal era explorado. A igreja se reunia, um trazia um salmo, outro trazia um testemunho, outro trazia uma palavra. Então havia uma maior participação dos santos. A gente constata isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulos 12, capítulo 14, também ele fala sobre isso. Quanto a igreja vivia assim nos primeiros 2 séculos, ela experimentava perseguição política. O Império Romano via a igreja com hostilidade, privação econômica, sublevação social. A igreja estava crescendo em pleno tumulto dentro de Jerusalém. Nos anos 68 a 70, o Império Romano cerca Jerusalém. Jerusalém é destruída. O imperador Tito destrói o templo construído e os judeus são dispersos. A igreja crescia no meio dessas sublevações sociais e ainda enfrentando heresia interna. Pedro escreve sua segunda carta para falar sobre o retorno de Jesus, porque tinha gente que dizia que Cristo não retornaria, não havia ressurreição dentre os mortos. Paulo escreve várias cartas para tratar de uma série de heresias, e ainda assim, nesses primeiros 2 séculos, a igreja está crescendo. Por quê? O evangelismo era natural, os encontros eram informais, e todos se viam engajados num único projeto, faziam parte do corpo de Cristo e fariam discípulos de todas as nações. E a pergunta que salta é: como é que nós perdemos o dinamismo? Como é que a gente perdeu o foco? Em primeiro lugar, a igreja recebeu reconhecimento e sanção. Se tornou a igreja oficial do Império Romano. As pequenas comunidades nas casas foram removidas. E a igreja se tornou um prédio, uma catedral. Tudo isso aconteceu por volta do ano 312, quando Constantino pega o cristianismo e o absorve ao Império Romano. E assim nasce a Igreja Católica Apostólica Romana, vinculada ao Império Romano. O que aconteceu a partir desse momento? Muita coisa mudou. A adoração. A adoração, que antes acontecia de maneira absolutamente natural, passou a ser construída do alto para baixo. Padres, clérigos construíam a liturgia rebuscada, formal. E o povo, as pessoas, os crentes em comum, os crentes do dia a dia, os crentes simples, não tinham mais liberdade de adoração. Eles iam para sentar e participar de um ritual formal. A liderança que antes era compartilhada, todos os crentes tinham um papel, aquilo que a gente chama de sacerdócio universal, foi perdido. Houve a separação entre clero e laicato. De um lado, o clero, os líderes religiosos, e de outro lado, todo o resto do povo, que iam para assistir, para receber um serviço realizado por essa liderança, que supunha-se era muito mais espiritual que o povo no geral. Nasceu-se assim também as edificações. As casas deram lugar às grandes catedrais, os grandes prédios que estiveram conosco por 16 séculos. Daí veio no século XVI a Reforma Protestante. Especificamente em 1517, quando Martinho Lutero fixa as 95 teses na porta da Igreja do Castelo, na cidade de Wittenberg, na Alemanha. Martinho Lutero defendia algumas coisas, junto com alguns outros reformadores. Alguns pontos, em resumo, eram basicamente esses. Cada crente é um sacerdote.
A igreja cristã não pode se dividir entre clero e laicato. Todos aqueles que creram em Cristo como seu Senhor e Salvador são um sacerdócio universal, têm livre acesso a Deus via Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. A igreja não é um prédio, não são construções, tijolos, parede. A igreja são as pessoas. Quando esse corpo de pessoas está reunido, a presença do Jesus vivo está no meio deles. As celebrações devem ser simples, compreensíveis e edificantes. Nada daquele ritual formal, rebuscado. Todo mundo pode contribuir, participar, celebrar. E precisamos nos preocupar em primeiro lugar com as pessoas e não com as coisas. Essa foi a reforma protestante em síntese. Mas houve uma falha dos herdeiros de Calvino e de Lutero. Eles não desenvolveram a eclesiologia, os dogmas sobre a igreja. Mesmo tendo acontecido a reforma protestante, que deu a Bíblia na linguagem do povo para o povo, ainda assim a reforma protestante, numa certa medida, preservou aquilo que a gente chama os ministros da palavra. Deixamos a obra de Deus relegada aos chamados ministros da palavra. Ao púlpito, uma plataforma mais elevada, há um vão, um espaço do púlpito até o primeiro banco, e a impressão que tem é que quem se assenta nos bancos não consegue alcançar o púlpito, não são dignos de pregar, ou pessoas eminentemente especiais são colocadas para pregar. Há separação ainda entre o clero e o laicato. Isso não é bíblico. Negligenciamos a doutrina reformada do sacerdócio de todos os santos. Via de regra, uma parte significativa das igrejas, especialmente as igrejas históricas, são coordenadas, comandadas por um número muito pequeno de liderança. São aqueles 20%, pastor, presbíteros, alguns diáconos, algumas mulheres, alguns líderes de ministérios, fazendo tudo para um grande número de pessoas. E retornamos ao clericalismo católico romano. Quando a gente valoriza prédio, quando a gente tem esses rituais fechados, quando a gente resume o trabalho a um grupo muito pequeno, nós estamos, em síntese, retornando ao catolicismo romano, que diferencia o clero do laicato. Precisamos quebrar esses paradigmas que são muito fortes dentro de nós e em nossa eclesiologia. Qual é a deficiência da igreja? Em primeiro lugar, a igreja tem rejeitado o modelo de Jesus. Qual é o modelo de Jesus? É um investimento relacional, intencional, que a gente conhece como discipulado. Jesus escolhia algumas pessoas, se dedicava a elas, essas pessoas o viam comer, dormir, se vestir, se comunicar com outros, e depois dessas pessoas caminharem um tempo com Jesus, ele as enviava em missão para reproduzir aquilo que ele havia feito a elas. Para mudar o mundo, Jesus escolheu 12 homens. Tudo bem, um deles se perdeu, Judas Iscariotes. Treinou esses homens por 3 anos. Depois Jesus enviou esses homens para fazer outros discípulos. Depois que Jesus ressurge dentre os mortos, sobe ao céu, se assenta à direita de Deus e envia o seu Espírito, cerca de 30 anos depois disso, o mundo conhecido da época ouviu o Evangelho e havia igrejas em praticamente todas as principais cidades. Por quê? Os discípulos reproduziam aquilo que Jesus havia lhes ensinado através de seu exemplo, que é a prática do discipulado. Lembrando que o discipulado foi a última ordem que Jesus deu antes de subir aos céus. Indo, portanto, fazei discípulos. Portanto, o discipulado não é uma alternativa, é a natureza da igreja cristã. Faça discípulos. Discipulado é uma relação comprometida e pessoal, onde alguém mais maduro abraça outra pessoa menos madura na fé e a ajuda nesse processo de crescimento para que ela ame a Cristo, se molde ao padrão de Cristo e depois de amadurecer, assuma a liderança no sentido de acolher outros para fazer com outros aquilo que fizeram com ela. Isso é discipulado. E quais são algumas visões equivocadas ou alguns enganos que nós temos sobre o discipulado? O primeiro deles é achar que o discipulado foi uma estratégia simplesmente usada por Jesus para alcançar o homem daquela época e daquela cultura. Não. O discipulado faz parte do DNA da igreja de todos os tempos. Ordem de Jesus, fazei discípulos, fazei discípulos. Paulo diz a Timóteo, treine outros homens idôneos. Ensine o que eu te ensinei, treine outros homens para que depois eles transmitam a outros. É o mesmo princípio. O princípio do discipulado é para todas as épocas e todos os tempos. O outro engano é a gente reduzir o discipulado a mais uma onda da igreja nos nossos dias.
A nossa igreja não cresce tanto quanto gostaríamos que crescesse. Então vamos atrás de mais uma estratégia, de mais uma onda? Não, discipulado não é mais uma onda. Discipulado faz parte, eu volto a dizer, da natureza da igreja. É a ordem que Jesus deu. É para todos os tempos, todas as épocas, todas as culturas. Onde existir igreja deve existir discipulado. O outro engano é que a gente não pode confundir discipulado em fazer convertidos. Não é isso. A gente entende que quando a pessoa batiza e professa a fé, nós fizemos um discípulo. E aí pode deixar essa pessoa abandonada para procurar o seu crescimento sozinha? Não. Nós precisamos trabalhar artesanalmente com as pessoas. Pôr a mão no bolso, chorar, investir tempo, abrir nossa casa, ver como nós nos relacionamos com nossa mulher, a mulher com seus maridos, os pais com seus filhos, perceber que nós temos dramas, que nós nos angustiamos, que nós caímos em pecado, mas que nós temos a misericórdia de Cristo que nos lava e nos purifica de toda injustiça. Isso é relação de discipulado, é uma caminhada frequente, onde eu trago uma pessoa para viver comigo e perceber que Cristo está sendo formado em mim. E essa pessoa vai amadurecer lentamente, até chegar a um ponto de maturidade onde ela está preparada para acolher outros. Discipulado, em síntese, é isso. Um outro erro é a gente achar que o discipulado é somente uma classe de estudo. Tudo bem, estudar a Bíblia é fundamental para o crescimento na fé. E ter iniciativas promovidas pela comunidade de fé para que o estudo bíblico seja feito com seriedade e profundidade deve ser feito. Mas não podemos reduzir o discipulado a isso. O discipulado é relacionamento. É vivenciar toda a verdade aprendida dos estudos bíblicos, tendo pessoas menos maduras convivendo conosco e nos vendo tentando vivenciar esses valores e esse conteúdo recebido. Um outro erro é achar que discipulado é só para os novos na fé. Não. Todos os crentes estão num processo de aprendizado, de se assemelharem à imagem de Jesus Cristo, que só terminará com a glorificação. Outro erro é achar que discipulado é só para líderes. Não. Todos aqueles que crerem em Cristo como Senhor e Salvador, naturalmente, estão no processo de discipulado. Por fim, a igreja tornou-se um prédio que abriga um conjunto de programas. Acampamento, noite disso, noite daquilo, reunião disso, reunião daquilo. Tantos programas ocupam os cristãos em serviços. Vários e vários serviços tornam os cristãos despreparados para o verdadeiro ministério. Assim, somos neutralizados. No encontro seguinte, que é o nosso encontro 2, falaremos sobre a base bíblica do pequeno grupo. Meu propósito nesse encontro 1 é instigar você, desafiar você a entender que a gente precisa confrontar alguns paradigmas cristalizados e equivocados. Esse negócio de que igreja se resume a um espaço, um endereço, um prédio, com a programação, com um dia e com um horário. A igreja de Jesus Cristo somos nós, pessoas que vivem e estão vivas. E essa igreja coletivamente tem uma missão, fazer discípulos. Eu, você e todos aqueles a quem Cristo chamar para a salvação. Isso não é uma alternativa. Essa é a nossa responsabilidade como discípulos de Cristo. Fazer discípulos de todas as nações. Minha oração é que você abra a sua vida, para que Deus te use na vida de outros. Que você acolha novos na fé. Os deixe ver como você vive, como você cresce na intimidade com Deus. E que Deus te use nesse processo de levar outro ao amadurecimento em Cristo. Que você seja um instrumento valioso. E que essas outras pessoas possam crescer e depois cuidarem de outros, assim como foram cuidados por você. Que Deus te abençoe e até o nosso encontro 2. Um forte abraço e até lá.